Anos 80 em Natal. Clubes cheios, matinês longas, crooners afinados, aliás, afinadíssimos, e repertório que atravessavam do pop internacional ao samba, ao rock. As bandas baile viraram instituição, criaram público, profissionalizaram músicos e sustentaram a noite potiguar em bailes da ABB, do ABC, festivais e carnavais. Desse caldo saem nomes como Grupo Show Terríveis, Circuito Musical, Impacto 5, Impossíveis, dentre tantos outros. Uma geração de instrumentistas que segurava de 4 a 5 horas de show sem cair o fôlego. Essa memória afetiva, registrada em matérias, projetos de resgate e homenagens oficiais, que a gente reacende hoje. Você está assistindo a Natal Underground Anos 80, websérie que pulsa graças ao apoio do Sebrae pelo edital de Economia Criativa 2025. Aqui a gente reacende o coração daquela década em Natal. Conversas quentes com quem fez história nas bandas de baile, cenas de palco que arrepiam, bastidores vivos e a memória pulsando em cada acorde. A missão é simples e gigante: juntar gerações, fortalecer nossa identidade, provocar novos projetos e girar a economia criativa. Com conteúdo caprichado e um bate-papo entre passado e presente, tudo amarrado por roteiro, pesquisa e produção profissional para transformar saudade em legado e usar o passado como combustível que empurra o agora e abre pista para o futuro. Temos aqui neste terceiro episódio representantes da banda Impacto 5 e Roberto Cantor. Roberto Teixeira de Lima, seguramente uma das vozes mais marcantes da música do Rio Grande do Norte. Conhecido como Roberto Cantor, foi homenageado com o título de cidadão natalense pela Câmara Municipal de Natal em reconhecimento ao seu trabalho na cena musical do Rio Grande do Norte. Ele iniciou sua carreira em Mossoró, aqui no estado do Rio Grande do Norte, participou de várias bandas de baile e shows locais, incluindo os Vikings, os Bárbaros, Super Som 2001. Conhecido pela qualidade e seu alcance vocal e por performances contagiantes e marcantes, ele integrou o Impacto 5 e o Grupo Show Terríveis em diferentes momentos de sua carreira. Com o Grupo Show Terríveis, ele ficou por aproximadamente 20 anos, atuando como cantor e também como diretor musical. Atualmente segue em carreira solo, fazendo apresentações no Rio Grande do Norte e em todo o Nordeste. O Impacto 5 surgiu em 1969, formada por Etelvino, Márcio Tassino, Jucá, Idalmi e Expedito. Estrearam no segundo Festival dos Festivais em Natal, conquistando o primeiro lugar e passando a se apresentar em bailes e eventos pelo estado. Em 1973, lançaram o primeiro disco, seguido de outro, que alcançaram mais de 30 mil cópias vendidas. Mais tarde, por imposição da gravadora, adotaram o nome de Flor de Cactus, gravando um novo álbum em 1980. A segunda formação reuniu Clauton, Chico, Mingo Araújo, Fernando Luna, Etelvino, claro, e Kiko Chagas. Em 1980 voltaram ao nome original no projeto Memória da UFRN, onde eles acabaram gravando 29, né, Etelvino? 29 aproximadamente. 27 LPs na época. Foi gravado no Rio, no Estúdio Transamérica. Né? Na época foi idealizado pela professora Dejaí Henrique Borges. Com o aval do reitor. Com o aval do reitor. E tornaram-se, evidentemente, um dos grupos mais importantes da história do rock potiguar. O Impacto 5 se destacou como um dos grupos mais importantes do cenário jovem da época, acompanhando o movimento da Jovem Guarda e a explosão do rock nacional. O quinteto levou aos palcos versões de sucessos internacionais, canções próprias, conquistando o público potiguar e se apresentando em bailes, programas de rádio e televisão. Com a sonoridade que mesclava guitarras elétricas, vocais marcantes e arranjos dançantes, o Impacto 5 tornou-se referência na música e na cena musical local. Ao lado de banda como Os Terríveis, consolidando uma geração de músicos, né? De músicos assim, ainda hoje geniais, não é? Que abriram caminho para o rock no Rio Grande do Norte. Aliás, todo músico da minha geração e inclusive da atualidade
conhece, quem não ouviu de perto teve o azar de não ver, né? E a gente teve o privilégio de, desde cedo, ir aos shows e das matinês e acompanhar. E, na verdade, a gente aprendeu aí, não é? Eu era pequeno mesmo, era criança, devia ter uns 10 anos de idade por aí, e eu ficava hipnotizado vendo a banda, né? O Impacto 5 tocar. Sobretudo eu, naquela época, nos anos 80. 80 e 90 na verdadeira escola musical. Já no América, né? Isso. Você já estava no América. E eu frequentava o América e ficava vendo os ensaios, as apresentações, olhando o baixo, olhando a guitarra, aquilo tudo, e a perfeição sonora também, né? Que tinha, não só... Tinha essa coisa da pesquisa do som também, que os timbres que a gente chegava em casa, pegava a guitarra e não era nunca do mesmo jeito, né? Pois é, então, é uma referência de bailes de Natal, suas apresentações eram verdadeiras maratonas musicais, com até 5 horas de duração. Rodou palcos clássicos e deixou registros hoje disponíveis em plataformas digitais. Uma carreira marcada por estrada, repertório, disciplina e, claro, o profissionalismo. Agora, gente, para dar início mesmo a esse bate-papo, que é uma honra, né, para mim como guitarrista, como músico, estar ao lado de vocês aqui para saber um pouco mais sobre esse passado e o presente também, tão brilhante. Vamos fazer uma pergunta geral para cada um responder. E vocês façam como quiserem. Se vocês quiserem interagir, também vai ser muito legal. Como era o ecossistema das bandas de baile em Natal, nos anos 80? Porque tínhamos clubes, matinês, showmícios, carnaval. E para isso ser feito, tinha essa logística de som e de luz, rotina do ensaio. Contem um pouco dessa variedade de shows que vocês tinham para fazer. Não é? Imagino que não deva ser fácil. E também contar também um episódio que capture essa energia, né? Uma história que ajudaram, como eles formaram públicos e músicos. A história... Naquela época nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje para poder fazer um bom trabalho, né? Tinha que ser suor, sangue. Eu falo sangue porque eu me ajoelhava, dava aqueles pinotes no palco e chegava em casa com os joelhos sangrando mesmo, sem falar nas emoções. E a gente era movido pela aquela magia do público em geral, que exigia muito profissionalmente da gente. As 2 décadas foram maravilhosas. 80 e 90, eu considero assim como uma faculdade musicais para gente, para nós músicos. Eu, principalmente, posso falar nisso porque a Vindo foi me apanhar em Mossoró, eu trabalhava numa boate lá, cheguei aqui muito verdinho, vim fazer um teste. O saudoso Seu João, que é o pai dele, né? O Rogeirão, aquela coisa toda. O diretor musical era Leno, Gileno, da banda. Eles tinham acabado de gravar um LP na CBS. Genilson, o vocalista, tinha saído. E a Vindo foi me apanhar em Mossoró, nessa boate. Eu cheguei aqui, fiz esse teste, cantei, ainda me lembro, um samba, uma música internacional e uma outra música lenta. E disseram até, Leno, o presidente da Ordem de Música na época era seu tio, Elion. Elion, né? Primo. Só aquela nata. E eu, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Lá no ABC, no clube do ABC, certo. Esse teste foi para poder tirar a carteira, né? Musical, porque era muito exigente. E eu cantei, quando terminou, aí quem falou foi o pai dele, disse. Eu digo, e aí, seu João? Diga aí, como é que foi? Porque eu preciso voltar, que eu vou tocar amanhã lá na boate. Ele disse, você vai... Não deu certo não, mas você vai e a gente vai buscar suas coisas para você vir morar com a gente. Eita, que maravilha. Isso para mim foi uma grande emoção e foi aí que começou a grande história que até hoje eu conto com muito orgulho. Foi uma verdadeira... Os professores, que eu aprendi muito, encontrei logo de cara Joca, um grande profissional, Etelvino, um professor em harmonia, interpretação, colocação de voz, me ensinaram a fazer tudo que eu queria aprender, né? E a música você sabe que é infinita, a gente nunca pode dizer que sabe de tudo, porque sempre tem alguma coisa para a gente aprender. E eu continuo sendo aquele aprendiz de 55 anos atrás, pode acreditar. Então, nós éramos movidos pelo calor humano do público, que era muito exigente,
Por exemplo, no meu caso, o Terrível passou 4 anos tocando domingueira no clube a Assen. Sim. A gente, toda semana, tem que ter um show diferente, um repertório diferente, até mesmo roupagem. A gente criou um estilo lá, tipo, naquela época não existia nem o Kiss ainda, naquela época. Mas a gente já estava surgindo o Kiss e a gente começou a fazer aquelas... Se maquiar, eu vi algumas fotos. Umas botas com um salto de 10 centímetros cada um. E a gente chegava com aquela coisa, né? Tinha o cabelão, entendeu? E começamos ficamos na Aço tocando domingueira, né? Todos os domingos de 8 à meia-noite, tinha aquele intervalo. E quando a gente voltava... E logo em seguida, primeiramente eu vim para o Impacto 5, fiquei apenas 9 meses, foi em 74. Fui fazer uma excursão pela Bahia, né? Com a banda de Mossoró, Supersão 2001, diga-se de passagem também, muito boa. Porque ele levou vários músicos daqui para trabalhar lá. Eu já aprendi também muito lá com o Estevão, né, que foi guitarrista de lá. Naquela época, quem estava no auge era Santana. Então, todo guitarrista tinha que saber tocar Santana. Né? Se acabou, samba pra ti. Entendeu? Essa música. Quer dizer, quem não soubesse tocar essa música não entrava em banda. E eu vim para o Impacto 5. Fui chamado para fazer essa excursão pela Bahia. Em 76, retornei para o Impacto 5. A história é longa. Ah, mas isso mesmo, ainda bem. Mas é o seguinte, na verdade, esse programa, né, essa iniciativa, é mesmo porque as pessoas conhecem, mas conhecem um pouco de longe. Né? Não tem essa intimidade. É isso. Esse bate-papo aqui é importante, porque eu mesmo, por exemplo, conheço muito Joca. Por exemplo, eu me tornei músico, eu posso dizer isso, que eu me tornei um músico profissional pelo contato que eu tive com ele. Nós somos muito amigos, mas essa oportunidade dele, por exemplo, estar contando as histórias e tudo aquilo que viveu, é uma coisa, quer dizer, até um próximo programa aqui para chamar o Joquinha para estar conosco. Um grande detalhe, que quando a gente foi morar no pensionato, eu e o Joca, a gente dormia no mesmo quarto lá e eu tinha que pegar a base das principais músicas que estavam estouradas no LP. Como Um Dia Desses Você Falou. E lá não podia fazer barulho, não podia fazer no pensionato. Mas a Joca botava um lençol por dentro da guitarra e me ensinava a fazer a base com a linha melódica da música. Eu sei que eu peguei umas 3 ainda. Aí, quando eu voltei da Bahia, eu fiquei de 76 até 79. Sim. Foi quando foi a primeira vez que eu fui para a banda Terrível, que era uma banda de periferia na época, podíamos dizer assim. Não era uma banda muito conhecida, porque banda, para dizer assim, que era Impacto 5, surgindo, que veio logo em seguida, e as bandas que estavam... Quem tocava no centro de Natal é que passava a ficar conhecida. Quem tocava mais na periferia era mais... Entendeu? E Terrível, de repente, começou e a gente pegou essas domingueiras e eu fiquei de 79 até 85, né? Quando voltei para o Impacto 5 para tocar a campanha de Geraldo Melo na época. Primeiramente Garibaldi, prefeito, e logo em seguida de Geraldo Melo. De 85 eu fiquei até 89, quando retornei mais uma vez para o Terrível, fiquei até 2002 e o restante da história a gente conta daqui a pouquinho. Com certeza. Mas a gente é movido pelas emoções do público. Não, música é emoção, né? Só emoção. Só emoção. Se não tiver emoção, não é música. Você falou, a gente começou em 69. Na verdade, naquela época, a gente ensaiava ali no Pampa, no Esporte Clube, certo? Sim. A gente, na praia? Na praia, a gente ensaiava ali. A gente estava ensaiando para o primeiro festival, para o segundo festival dos festivais que tinha, que era o Palácio Esporte. Palácio Esporte, que escolhia uma banda para ser a primeira colocada, que isso aí já era um know-how muito grande. E a gente ensaiava lá, na época, o Impacto 5 começou ali, naquele ensaio em 69, a gente ensaiou, participou do festival e ganhou o festival da banda chamada The Jetsons, que foi a segunda colocada. E ele já tocava um baile, a gente não tocava baile. Foi a partir daí que a gente ganhou e começou a tocar baile. Que justamente essa banda que você falou, a formação com o Etel, Márcio, Marcos, Jucá e Dalmi, quer dizer, não era Marcos, já era Expedito, e a gente começou a tocar. Aí você fez uma pergunta sobre negócio de ensaio, era interessante. Deixa eu só colocar para você como era.
A gente tocava sexta, sábado, domingo. Normalmente a gente tocava sexta-feira. Aí a gente passou a ensaiar no ABC. A gente tocava sexta-feira na boate do ABC. Certo. No sábado a gente viajava para os interiores perto. E no domingo tocava a domingueira do ABC, que era essa domingueira que ia de 8 à meia-noite. Começou de 6 às 10, mas depois a gente viu que o horário melhor seria 8 à meia-noite. Certo. E a gente montava as músicas lá. Então a gente ensaiava terça, quarta e quinta, tocava sexta, sábado, domingo, segunda-feira era folga. E você imagina a gente pegar naquela época as músicas, não tinha, era naquela radiola que tinha uma tampa. Sim. Uma tampa, aí você botava ali para pegar o baixo, o baixista botava a rotação em 45, pegava uma quarta acima. Sim. Porque para poder ouvir, porque você naquela caixinha você não escutava o baixo, né? O entendeu? grave, né? E para os solos, quando eram muito ligeiros, o Joca botava em 16, que naquela época tinha 16, 33, 44, 40 e 78, entendeu? Então, você vê como era. Hoje em dia é a mão na roda. Você baixa na internet, já vem cifra, já vem tudo. Se você quiser o solo, tem até o solo, o cara fazendo, você vê como é. Mas naquela época era complicada mesmo. Então, os ensaios eram assim. Então, a gente passou muito tempo ensaiando assim, terça, quarta e quinta, tocando sexta, sábado, domingo. Depois a gente descobriu um método que era melhor, porque o pessoal reclamava que só tinha segunda de folga. Aí disse, não, vamos ver se a gente faz 2 dias de folga do que tá certo. Aí só que eu fazia o seguinte, tá bom, vocês vão para casa, mas as músicas das semanas são essas, que a gente tinha a obrigação de pegar 6 músicas por semana. Tá aqui as 6 músicas, vocês vão para casa. Quando chegar na quarta-feira, não tem ensaio na segunda nem na terça, na quarta vocês vêm já com as 6 músicas pronto. A gente passa as músicas todas na sexta-feira e na quinta-feira a gente faz a limpeza geral. Então a gente foi um método que a gente descobriu que para dar mais folga para o músico, entendeu? Então para dar mais folga como se fosse uma folga, né? Você toca a semana inteira, só folga um dia aí viajava. E naquela época a gente não viajava para tão longe. Depois é que passaram a ser para longe. E naquela época não tinha, em 69 não tinha campanha política. Não tinha campanha, não. Começou bem depois com Showmício. Começou já com Garibaldi. Aí quando começou com Garibaldi já era complicado, porque a gente chegava 8 horas, começava a tocar, ficava tocando. Quando dava meia-noite, Garibaldi chegava em passeata. Aí Henrique olhava para mim e dizia, amanheceu o dia na praia. Aí eles saíam em passeata, a gente desmontava o material, levava o material para a praia, ali em frente ao Pâmpano. E meio-dia a gente montava as capacetas chegassem. A gente montava, meio-dia a gente tinha que estar pronto para quando eles viessem descendo pela ladeira do Sol, que a gente via de longe, né? Aí quando ele estava ali... Já para anunciar a chegada, né? Anunciar a chegada e tocar. Porque o comício tinha aquele transcender de tocar a música dos candidatos e tal. Então a gente tinha que estar bem afinadinho. Realmente funcionava desse jeito, entende? Esse repertório que você fala, que vocês tocavam aqui em interior, era o mesmo repertório? Tinha algumas modificações? Não, sempre tinha, porque o repertório do interior, eu me lembro que naquela época se tocava muito samba no interior. Então a gente tocava muito samba no interior e forró, e aqui não tinha tanto. Aqui era bem variado. Aqui, o repertório aqui, quem fazia eram as bandas, entende? Porque, como eu falei, não tinha o hit parade naquela época. A gente pegava, através do representante da CBS, que era Macrinho, da Rádio Poti, ele dava o LP, a gente viu o LP, essa música é legal, então a gente fazia. A gente fazia Led Zeppelin, Rolling Stone, C.C., era pesado. Aqueles 3 cantores cabeludos, como era o nome daquela banda que eu gostava muito? Emerson Lake Palmer. Não, era um grupo vocal, não me lembro. Não, era mais antigo. Não me lembro, não, mas eu me lembro ainda. Sei que a gente... Eu me lembro que Black Dog... Hey, Monday, you make me feel. Claro. E também depois a gente passou uma época tocando muita música de Chicago, esse pessoal. Também Chicago, né? Porque a gente Aí foi quando eu coloquei metais na banda. Aí era com Chicago, Blood, Sweat and Tears. Tem uma mudança, ainda tem umas mudanças assim dos anos 70 para os anos 80, né? Eu me lembro bem que nos anos 70, né, que vocês também com certeza tocavam muito pertinho,
Tinha muitas músicas com trompete, né? Aquelas intervenções de metais com orquestra. Isso. O ABBA e tal. E aquilo ali foi, pouco a pouco, ficando mais enxuto um pouco o som, né? Exatamente. E porque também tinha umas músicas instrumentais. Eu me lembro que era o Presidente. A música que quando eu era retornei da Bahia em 76, já até o Vini mandou uma carta para mim, a banda lá estava legal e eu voltei. Quem estava no auge era Tina Charlie. Aí, Roberto, não tem cantora. Aí a gente montou. I love to love, né? But my baby love to dance. Fantástico, viu? Porque é uma coisa, não tinha mulher. é uma coisa interessante. Naquela época as bandas não tinham cantora. Era só homem cantando. Então o homem tinha que cantar. Tinha que fazer os falsetes. Os falsetes. Olha, que maravilha, viu? Que prazer. É o seguinte, vamos fazer agora uma pergunta específica para cada um de vocês. Vamos aqui começar aqui com o Roberto. Nos Terríveis você foi crooner e direção musical por 2 décadas, liderando um show que marcou a noite natalense. O que havia de método por trás desse seu carisma? E também a escolha do tom, não é? Até mesmo porque você está falando dessa questão da tessitura, porque você vai para uma tessitura, como se, até pela impossibilidade mesmo, que você acabou até, juntou um pouco com essa pergunta, né? A escolha do tom e essa mistura de gêneros, além dessa leitura da pista que a gente conversou, né? Que você vê a pista ali, o público que não está correspondendo tão bem, aí muda de repertório e tal. E o que é que você mudou quando você seguiu a carreira solo? Teve uma diferença? Não. Começando pelos Terríveis, a gente, por exemplo, nos Terríveis, quando eu entrei, a banda começou a criar uma identidade. Porque até então não tinha. Com o Impacto do Centro já tinha, outras bandas já tinham identidade. Então, para você criar uma identidade naquela época, era preciso você criar um estilo próprio. Tá certo que as músicas eram quase as mesmas das outras bandas, mas a gente procurava fazer, por exemplo, se uma música tinha um ritmo era um pouco mais lento, a gente sentia aquela falta de colocar alguma coisa, um molho nela, ou um arranjo que a original não tenha, e sempre fazendo uma cor diferenciada, a gente fez. E eu, modéstia à parte, tenho orgulho de dizer isso, que eu sempre gostei de inovar, de pesquisar. Eu costumo dizer que esses cantores todinhos, Roberto Carlos, Valdir Soriano, Luiz Gonzaga, esse povo todinho foram meus professores. Porque de todos eles, Nelson Gonçalves, eu peguei um pouco. De Roberto Carlos não tem uma grande voz, mas é afinadíssimo. E antigamente ele usava o diafragma. Hoje, para mim, antes de eu ensaiar, eu treino meu diafragma cantando a música Roberto Carlos das antigas. Porque ele segura as notas musicais de uma maneira tão diferente dos outros, que eu aprendi a usar o meu diafragma cantando música de Roberto Carlos. Que ele tem quantas palavras em cima de uma nota só, dentro de uma harmonia. E com aquela tranquilidade, né? O que me impressiona no Roberto é aquela... Você não sente ele nem tomar o fogo. Quando a gente tem aqueles especiais dele, que vai ver ele, eu não vou dizer o nome para não ser deselegante, mas muitas vezes ele convida cantores muito bons da MPB e aí que vão cantar com ele. Mas quando ele canta junto desses cantores, é uma diferença. Mesmo que não seja assim, meu estilo musical. Embora eu adore as composições do Roberto, dele mesmo, às vezes eu gosto até mais daquele outro compositor que está ali participando com ele, mas quando a gente vê vocalmente 2 pessoas, alguém cantando com o Roberto, é difícil. É difícil. O meu orgulho de dizer isso, você está ouvindo, me ensinou muito a colocação de voz dentro da harmonia na linha melódica. Isso aí eu levo até hoje comigo. Porque não basta só cantar. Para você cantar, existe a gesticulação da boca, para você pronunciar aquela palavra dentro daquela letra, dentro daquela melodia, dentro do contexto da harmonia. Entendeu? Muitas vezes se torna até feia careta, mas aquilo ali não é... Você não se importa com isso. O que interessa é a música. A pronúncia, a colocação dos S, quando for preciso. E o principal, você acompanhar aquela harmonia dentro daquela melodia, sem sincopar, sem atravessar. Isso aí eu aprendi, até ouvindo a harmonia, a gente chegava no ensaio e ele, sabe, aprendi muito. Isso aí eu levo comigo até hoje, esse professor. Eita, coisa boa. Eita.
É a beleza da vida, né? Levo muito a sério isso. Que é preciso cantar e encantar. Porque se você olhar para o público, às vezes tem um público de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, as pessoas estão filtradas em você. Mas, de repente, tem um cantor que chegou e abriu a boca só por cantar. As pessoas já ficam... Não tá, porque não tem troca, né? Tem alguma coisa aí que não tá legal. Mas quando ele sente que o cantor tá suado, tá aquela coisa... Nem Mato Grosso, ele transpira aquilo ali. É a doação, né? A gente sente... A gente só doação, né? Penetra dentro da alma da gente aquelas coisas de Ney, quer dizer, são todos os cantores que fazem isso. Então não é cantar só por cantar, você tem que chegar no palco, e eu mantenho até a carreira solo, graças a Deus, só fiz amadurecer muito mais, entendeu? Porque hoje eu conheço dos meus limites, né? E às vezes nem conheço, porque até um dia desse, minha neta estava aprendendo violão, eu fui jantar na casa deles, e ela disse, vovô, o senhor conhece essa música? E começou a dedilhar Sangue Latino, né? E minha filha, eu era doido para cantar, nunca consegui cantar essa música em Mato Grosso. É o único cantor que eu não consigo cantar ainda. Porque, graças a Deus, eu tenho uma diversidade musical muito grande que o tempo me ensinou e as escolas por onde eu passei, né? Aí ela começou... Aí eu... Jurei mentiras e sigo sozinho. Aí comecei a misturar o natural com o falsete. E hoje eu estou cantando, eu abro os bailes hoje, o pessoal aplaude no salão. E eu não sei, é uma coisa que eu mesmo me surpreendo às vezes com as minhas coisas. Como Barbra Streisand. Life is a moment in space and a dream is gone. Entendeu? Né? Mas eu fiquei imaginando também, naquela época, né, dentro desse contexto de você segurar o rojão, de estar tocando, não é uma semana, né? Anos tocando durante tanto tempo, assim, o desgaste físico, não é fácil. Hoje é tudo, você sabe até onde vai os seus limites, meus limites, graças a Deus. Por exemplo, eu não faço trabalho seguido mais, às vezes a pessoa diz, Roberto, vou fazer uma dobradinha, eu digo, eu não gosto de fazer dobradinha, porque o que eu fizer no primeiro baile, eu vou ficar preocupado com o segundo. Quando chegar no segundo, eu já vou estar cansado. Eu não tenho mais 25 anos, bicho. Vou fazer 74 agora, no dia 30 de janeiro. Eita, então, a coisa tem que ter muito aliás. cuidado. Hoje mesmo eu recebi uma proposta de fazer um show no dia 19, na Paraíba, e no dia 20 tem outro durante o dia, em outra cidade mais distante. Mas eu sabia que eu ia chegar na outra cidade sem dormir direito, cansado, porque ia cantar na outra... Entendeu? Aí eu procuro limitar. Tem que se preservar mesmo. Eu vou tocar por aqui, já tinha um show para tocar por aqui, aquela coisa toda. Mas, como você falou, a carreira solo só me fez amadurecer mais e ser mais consciente com as coisas e errar menos, né? Eita, não. Eu acho que todo cantor assim bom tem essa timidez, né? Tem um pouco dessa coisa. Vigder, por exemplo, também, né? Tem essa coisa, que é um grande cantor. Não, porque hoje eu não cantei bem. Cantou maravilhosamente bem. Vigder nunca canta bem. Nunca cantei bem. Mas ele cantou comigo, mas ele toda a vida disse, não cantei bem. Os grandes cantores sempre têm essa coisa de dizer que não estão tão bem. Ele ficou no meu lugar, no Impacto 5, em 80. Então vamos aqui agora a pergunta para o Impacto 5. Vocês ganharam fama nas matinês do ABC, com apresentações de 4 a 5 horas e repertório enorme. Que engrenagem artística, realmente a engrenagem, e logística faz isso funcionar? Como é que vocês montavam o repertório, a resistência física, a gente estava falando aqui agora, né? E os arranjos para manter a pista acesa do começo ao fim? Eu acho que repertório é observação. Você tocar observando que se o pessoal está vindo e trocando fluidos com você. Se não está, você tem que mudar imediatamente. Então a gente tinha isso. O ABC era fácil porque o pessoal que frequentava o ABC era o pessoal que ia ver a gente ensaiar. Sim. Que era o pessoal ali perto da Campos Salles, por ali. Sim, Petrópolis. Então, era fácil, porque às vezes tinha músicas que a gente montava que o próprio pessoal que frequentava dizia, monte essa, monte aquela e tal. E a gente tinha uma jogada que a gente fazia o seguinte, a gente começava o baile tocando tudo no mundo, quando dava o intervalo, que a gente voltava, a gente fazia
1 hora de música lenta, que a gente chamava, que era a hora que os casais dançavam. Era uma luz negra no meio. Que maravilha. Uma maravilha. Então a gente tinha 1 hora, depois tinha meia hora final, que aí era o rock pesado e tal. Então a gente tinha uma fórmula de fazer o baile. Quando ia para interior, mudava tudo, mas a gente tinha uma fórmula. E outra coisa, a gente ensaiava muito. Muito. Realmente era, naquela época era sexta, sábado, domingo. Era terça, quarta, quinta, terça, quarta, e quinta. o repertório do rádio, a gente ouvia as coisas no rádio e tinha que tocar. Porque aqui o povo ouvia, só tinha rádio naquela época. Televisão. Tinha uma coisa também desse detalhamento de tirar a música, né? Ou tirar os solos. Mas no trabalho nessa época dava, era complicada. Era complicada porque, como eu disse, hoje você vai na internet e vem a letra. Quer dizer, a gente tinha que pegar a letra em inglês, que era complicada, e João Galvão e Erivanaldo Galvão ajudavam muita gente. Aí a gente tinha que tirar as harmonias, aí tinha que ir para a Joquinha mesmo, tirava as harmonias, cifrava, e eu aprendi cifra nessa época com o Joca. Entendeu? Quando tinha um solo muito difícil, o Neguinho que escrevia o solo todinho e depois me passava. Quer dizer, era muito complicado, mas a gente tinha radiola, e isso tudinho de radiola, nem cassete naquela época tinha. Isso é para quem está ouvindo. Radiolinha amarela que tinha. O que ele está falando aí não é uma rotina de uma semana, de 2 semanas, de vários anos, na mesma rotina, né? Aí depois eu consegui um gravador. Imagina quantas músicas você não tem na cabeça. Eu fico imaginando quantos milhares de músicas hoje você não tem na cabeça. Hoje eu tenho 200 músicas memorizadas. Memorizado, memorizado, né? Porque as internacionais eu gosto mais de ler, porque Nossa Senhora. Mas eu tenho um repertório de 50 músicas de carnaval, 60 músicas de baile das antigas, 60 músicas só de brega, 60 músicas só de forró. Decorado. Às vezes eu escuto gravações que na internet tem muita da gente antiga, e eu digo, que música? Eu não me lembro dessa música. Você vê como é. Sim. Eu me lembro, tem música que eu não lembro, que era muita música. Era muita música que a gente tocou, entendeu? Muita. Então era uma coisa assim. Então, e outra coisa que era complicada, que eu achava que naquela época, para você conseguir um instrumento bom, era muito caro e difícil. Sim. Eu me lembro que a gente conseguiu o baixo da gente, foi um cara que tinha uma loja em João Pessoa, que foi para os Estados Unidos e trouxe. E trouxe por um preço exorbitante. Hoje em dia, você sabe. Você viu um músico tocando no Rock in Rio, no The Town, e disser, quero aquela guitarra, quero aquele contrabaixo, você liga para São Paulo, no outro dia tem lá. É na internet, né? Você vai na internet, no Mercado Livre. Mercado Livre conta. Antigamente não, era difícil. Eu me lembro como eu não posso dizer ao público como eu comprei minha guitarra, não. Você virava com Giannini. O que existia no Nacional era Giannini e Snake. Eu toquei um carnaval inteiro, e a gente ganhava bem no carnaval, né? Toquei um carnaval inteiro ir tocando em 2 lugares com o Pedrinho. Para comprar uma Fender, né? Comprar uma guitarra. Mas e usada, né? Porque naquela época a inflação, né? Cada semana tinha uma... tinha, porque mudava de preço, né? O dólar subia tudo. A gente comprava em dólar, né? Quantos dólares essa guitarra? Joca tinha uma Gibson, uma Fender e um Les Paul, parece, né? 3 guitarras. Tem uma Gibson Les Paul e uma Fender. Tinha 2. Tem uma Fender Stratocaster, tem uma Gibson chamava minha Les Paul. neguinha, ele beijava ela assim. Era para dormir. Instrumento é um negócio maravilhoso. Mas aí você falou sobre como é que se diz? Sobre os arranjos, né? E essa questão para manter a pista acesa até o fim, do começo ao fim, essa observação é só um pequeno detalhe, porque eu fico imaginando o repertório de vocês com as músicas de reserva ali, né? É porque o salão não pode ficar vazio. Você tem o repertório, vai tocar esse reserva, mas... Você imaginou a banda tocando, de repente o salão esvaziar. Só que naquela época todo mundo trabalhava por blocos. Bloco tal. Aí a gente colocava um bloco. Aí se não funcionava, mudava o bloco. Mudava o bloco. Entendeu? Isso. Meninos, vocês que têm banda de baile, vão aprender agora com o Etelvino, viu? Estão fazendo, olha, por bloco, não é por música. Pois é, eles faziam por bloco. Tinha um bloco, assim, vamos acionar esse bloco aqui. Não é a playlist de hoje. É uma playlist. Hoje a gente chama de sequência. Sequência 1, a 2, a 3. Quando a 1 não está dando certo, eu faço assim. É a playlist de hoje. Gente, a 2, a 3, sequência. Olha aí, tá vendo quem inventou a playlist? Pois olha, temos aqui agora que a gente conversou um pouquinho sobre cada um, a gente tem uma pergunta geral, mais outra vez,
para responder. Entre ensaios, transporte de equipamento, contratos de clube e a pressão de manter repertório vasto, aí vem o que foi mais duro, o que foi mais difícil durante esse tempo todo e também o que foi mais bonito nessa vida de banda de baile nos anos 80. E que aprendizado dessa escola vocês ainda o aplicam hoje? O que é que foi mais duro e o que foi mais bonito? O aprendizado é o amadurecimento, porque naquela época eu me lembro, lá em Mossoró, a primeira banda que a gente fez em 69, a gente viajava todo mundo num jipão. A gente saiu de Mossoró para Alexandria, naquele jipão, com tudo dentro, percussão, um bagageiro em cima, entendeu? Mas a satisfação maior da gente chegava poeira, estrada, naquela época não tinha quase asfalto. E você chegava e o clube cheio, a cidade era muito... Mossoró para Alexandria era longe, muito naquela época. Eu fui a Alexandria já. E o pessoal esperando, não dava nem tempo para jantar às vezes. Aquele frio, né, de Alexandria. Eu nunca fui um grande percussionista não, mas eu fazia conga, ainda hoje eu tenho uns calos. Mas é linda a cidade. E cidade. Cantava. E a gente montava tudo, não dava nem comer. Então a satisfação maior de tudo aquilo ali, quando você estava pronto e começava o show, era o aplauso do povo, o reconhecimento do trabalho, entendeu? E... Finalmente esquece a dureza, né? Esquece, porque logo novo, né? Eu tinha o quê? 22 anos. Aliás, eu me casei cedo, né? Mas eu tinha na época 18 anos, 19 anos, então era uma aventura que eu estava começando. Eu chegava em Areia Branca com aquelas caixinhas, microfone cabeça de gato, de alumínio, a gente cantava, viu? Eu não posso mais ficar aqui a esperar, preciso acabar logo com isso. Era assim, sabe? As caixinhas amarelinhas que tinha assim. Tanto quando a gente chega em Impacto 5, seu João tinha comprado um sistema Cris. Umas caixas que revolucionou. Era bem fininha, mas quando ligava o som, né? Muito bonito. Até ouvindo foi quem me ensinou a fazer as coisas lá, porque o Mossoró o cara comprou também. Então, a satisfação da gente e a alegria era saber que você fez um bom trabalho, apesar do sufoco, de todo o trabalho, voltava para casa satisfeito, porque também ganhou o cachê, né? E mereceu o aplauso do público. Ah, que lindo. E satisfação muito grande. Até ouvindo. O grande, você fala, o perrengue, o grande perrengue realmente era o material. Porque naquela época a gente viajava numa Kombi, certo? E viajava a gente a Kombi, aquela parte de trás da Kombi a bateria e os amplificadores entre a gente. Eita, o material então, todo Impacto 5. E a gente... E você vê, e não tinha estrada de asfaltada, era tudo barro. E a gente usava... Eu descobri uma máscara de pintor, que a gente botava essas máscaras, porque pegava a poeira entrava e a gente chegava rouco. Então, quando eu descobri isso, a gente viajava tudo com a máscara de pintor. Olha. E com essa máscara de pintor, ninguém chegava rouco. Aquela estrelinha. Pois é. Era terrível. Isso aí era o grande perrengue. Depois ficou bom, porque a gente foi comprando outra Kombi, uma Kombi andava com material, a gente ia noutra e tal. Aí depois veio o ônibus. Depois foi o ônibus, depois... Bom. Agora, a questão da satisfação, eu me lembro muito... A satisfação, eu acho que o grande perrengue que eu já tive na minha vida, inclusive o Roberto era cantor comigo, foi numa cidade, eu não me lembro qual era uma cidade perto de Cajazeiras. A gente foi tocar nessa cidade e o empresário chegou e disse... universitário. O empresário disse, eu mando buscar vocês no hotel. Me lembro. Tá? Mando buscar vocês no hotel. Aí a gente estava no hotel esperando, aí... Deu 7, e era 1 hora de Cajazeiras para lá. Aí deu 7, deu 8, deu 9, ele não disse, eu digo, vou alugar um carro para ir. Aí vamos embora. Aí eram 2 carros, porque tinha que ser em 2 carros. Aí que eu fui no carro, fui eu, Roberto e Luizinho, que era o baterista. Sim. E no outro carro foi Graco, a cantora, e o baixista e o guitarrista. Aí saiu o Graco na frente, eu saí atrás. O instrumental estava lá, né? O instrumental tinha ido no caminhão, porque a gente ia no ônibus, mas essa cidade era tão ruim de chegar lá que não passava o ônibus, não passava lá, para lá.
Tinha que ser de carro mesmo, passei. O caminhão passou, mas foi um problema, mas passou. Aí quando a gente chegou na cidade, eu me lembro, a gente chegou na cidade, era 10 horas da noite. Eu, Lotado. Roberto e o clube lotado, tudo, chegou a banda e não sei o que. E eu vou lá para ajeitar o teclado e tal, não sei o que, mando o menino soltar uma música e tal. E dá 10, dá 11, dá 12 e nada de Graco aparecer com o resto do pessoal. Dá 1 hora e nada, e eu digo, e agora, rapaz, como é que vai ser? Né? Rapaz, aí os caras já querendo vir quebrar o material. Pra você ver. Eu já passei por aperto interior. Pois já. é. Aí eu digo, e agora, rapaz, como é que vai ser isso? Eu digo, Roberto, vamos começar. A coisa fica tensa, voz né? e teclado. Eu digo, vamos começar, Roberto. A gente faz teclado, voz, e o baterista que veio com a gente começou o baile. Não tinha esse que tem hoje, né? Você soltar... Não tinha não. Aí apareceu um rapaz lá, eu digo, toca o baixo aí e tal, não sei o quê. Eu sei que para encurtar a história, às 4 horas chegou o guitarrista, o percussionista também estava com a gente, Paulinho. Aí chegou o baixista, porque foi Sebinho, Jefferson e o guitarrista. Aí chegou eles dois. Agora só que os Graco chegou e disse, não vai ter a festa mais não. Dispensou, os caras foi dormir. Foi dormir e os meninos ficaram dormindo. Aí o empresário, quando eu cheguei lá, eu disse a situação ao empresário, o empresário foi buscar eles. Quando ele chegou, 4 horas da manhã, mas a satisfação maior pra gente foi que essa festa começou de 1 hora da manhã e a gente terminou a festa 8 horas da manhã, o povo todo doido pra gente. Entendeu? E o baixista e o guitarrista, quando chegaram, já chegaram triscados. Sebinho, né? Sebinho e conversa, olha, nem se preocupe, que a gente vai fazer o trabalho agora, a partir de agora. Pronto, aí, resultado, mas a satisfação foi um perrengue, mas foi uma satisfação ao mesmo tempo que o pessoal adorou a banda, Foi. E teve um outro perrengue, que foi quando a gente estava tocando Roberto já não estava mais não. Quando a gente estava tocando no Maranhão, que a gente voltou para ir tocar uma festa em Cajazeiras, não. Patos e tem uma outra cidade ali. Esqueci agora. E a gente chegou meia-noite lá. Sim. Aí eu cheguei e disse, rapaz, meia-noite, vamos começar a ajeitar, porque o ônibus deu um problema, vinha vazando e tinha que parar para encher de água, né, o radiador. Aí a gente foi... Eu fiquei no hotel, fiquei para ligar com os meninos e tal, para ajudar, e o pessoal foi lá tomar banho, vieram, a gente foi tocar a festa, foi outra festa aqui também, a gente foi até 4 horas, 5 horas da manhã, que foi o perrengue da viagem, mas quando chegou foi... E tocou, agradou todo mundo e tal, que era uma coisa que a gente tinha realmente. Quando a gente tocava nos interiores, principalmente da Paraíba, a gente tocava muita festa universitária na Paraíba. Aí o que agradava, o público paraibano sabia a gente tinha o público aqui de Natal que adorava a gente, mas o pessoal paraibano sabia apreciar. Né? Que maravilha. A Paraíba hoje valoriza muito a banda de Rio Grande. Tem uma cultura forte, né? A Paraíba tem. Eu, quando chego lá... São irmãos, né? A gente sente muita vontade, né? Pombal, Patos, aquela região. Pronto, eu vou para Pombal agora, no sábado, participar de um grande show lá. Eita, que maravilha. Que maravilha. Pois olha, a gente... Estamos chegando ao finalzinho. Que pena, que pena. Ei, dá vontade, né? Eu fico imaginando quantas histórias vocês têm para contar, quanta coisa para ser. Mas é igual a apresentação, eu gosto de quero mais, né? Faz uma apresentação, quem sabe a gente não faz outra, né? Posso lembrar de uma coisa bem engraçada Pode, aqui? claro. No Aeroclube, até vindo lembra disso. Que era o baixista, era Galo. Estevão, né? Galo, ele era calvo. Sim. E nesse domingo, lotado o clube, ele inventou de botar uma peruca da mulher. Sim. Aí chegou o Galo, né? Sempre foi assim. Gente boa, gente finíssima. Ainda hoje ele é assim. Mas, lembra daquela época? Eu me lembro. Aí, hoje essas explosões que tem... Como é que chama? Estão ouvindo essas coisas? A gente fazia efeitos, né? A gente fazia com pólvora. A gente botava pólvora e botava 2 pregos e dava um curto. A fiação vinha descascada ali. Maria. E só que Galo se empolgou, se aproximou do palco, e na hora da explosão, pegou a peruca, né? E a peruca começou a pegar fogo. Já. Foi uma coisa incrível. Só que você pensa que o povo se aperreou, ele fez um negócio tão incrível lá que pareceu que fazia parte do show. espetáculo, né? Aí tirou a peruca, botou no chão e pisou
apagou o fogo, botou de novo e... É isso aí, GK! E não perdeu a pose. São coisas que a nunca. gente não esquece. Estevam nunca perdeu a pose. Domingueira. Ele é ele tocou na orquestra, né? Tocou na orquestra, né? maestro. Ele Tocou na toca orquestra Baixo flauta. acústico, né? É, Flauta também, né? Flauta, ele é professor de sax. flauta, mas tocou na orquestra baixo acústico. Contrabaixo. Estevam, um abraço pra você, viu, Estevam? Tem história. Eita. Pois olha, estamos aí agora para a mensagem final. Para quem assiste e acha que não há espaço para banda baile hoje, qual o caminho? Fale da cena de profissionalismo, de reconexão com os clubes e projetos de resgate. E deixe aqui um convite para o público para viver essa experiência ao vivo. Né? Então, qual é o conselho? Ficou muito difícil pra gente, baile. Aliás, não só pra baile, mas pra a banda. Se você for prestar atenção, as bandas do Rio Grande do Norte que já se acabaram, parabenizo a banda Grafite, que segurou essa barra, segurou um estilo próprio. Hoje eles estão sendo muito valorizados, coisa que a mídia daqui custava muito a fazer isso. Para Inclusive, nós, por pouco o Júnior falou comigo, eu fui convidado, viu? Claro. Num momento desse também a gente convidou. É impossível convidar todos, né? Porque tem milhões de... nesse momento, até mesmo a estrutura física do websérie não tem 5, 6 pessoas. E também dentro de um programa, se cada um for falar sobre a sua experiência... Olha, com vocês dois juntos, a gente precisaria mais de 2 programas para fazer. Se a gente tivesse mais 3, 4 bandas, seria impossível. Então, teve que limitar mesmo esse convite. Eu falei com o Júnior, ele agradeceu o convite, mas ele está acho que ele vai completar 37 anos de carreira. Isso, estão preparando a festa. Hoje estão merecendo o que realmente passou muitos anos para ser reconhecido. Para vocês que não seria difícil. Passou muitos anos para ser reconhecido. A dificuldade das bandas de hoje, eu não trabalho, eu trabalho com, eu não tenho banda exclusiva, entendeu? Eu faço parceria. Porque não tem como você segurar uma banda lá no Rio Grande do Norte. Nem talvez no Nordeste, é muito difícil. A não ser essas bandas mais antigas, Feras, que ainda segura, porque tem um dono que organiza aquela coisa toda. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma turma que eu tenho um repertório de carnaval, na época de carnaval, tenho um repertório de São João no São João, um repertório de baile, um repertório de brega e um repertório de sereste. Isso aí eu posso fazer. Como é que vai ser o show lá, gente? Vocês querem um quarteto, querem um trio? Não, versatilidade, simples. Então, qual é o tipo de repertório? Eu tenho. O conselho é a versatilidade. A versatilidade. O grupo menor, o grupo maior, dependendo do que... Hoje dá pra gente continuar assim. Hoje a coisa está muito para um grupo menor, porque realmente o pessoal está usando muito VS, entende? E por usar, eu trabalho inclusive com uma banda que trabalha com VS, que é o Wendel e Nanda, então é uma dupla, e eles usam VS, usam um tecladista que quando precisa, ele faz o baixo com a mão esquerda e os teclados com a direita. Acho que eu sei quem é. Robinho. Sim. Grande músico. Então eles usam VS, que as guitarras são em VS, contrabaixo está em VS. Às vezes é quando precisa uma música de última hora, aí ele faz tudo. É muito safo ele. E um percussionista, um baterista, e ele é a esposa dele. Então, eles hoje estão enxugando desse jeito. Vem o VS pronto e tal. O diferencial dos meninos é porque os VS quem faz tudinho é Robinho, não são VS. Porque se você for ouvir as bandas de hoje que estão tocando, vai um, toca o VS, vai outro, toca o VS, vai outro, é o mesmo VS, porque eles pegam, entendeu? Porque existe. Mas ele faz o próprio. Mas Robinho, as coisas do Wendel e Nanda são todos próprios, entendeu? Então, agora, o que acontece hoje é que antigamente a banda ia tocar um baile, tocava um baile de 5 horas. Era 2 horas, tinha um intervalo de meia hora e depois tinha mais 2 horas. Eram 4 horas e meia. E hoje não. Hoje você vai fazer qualquer casamento, começa de 8 horas, vai até 3 horas da manhã. Então eles colocam 2, 3 bandas assim, bandas cantores, que geralmente são cantores. Banda mesmo, praticamente. É uma curiosidade, tinha essa coisa do casamento, assim como essa opção do baile, não, né? Tinha sim. Tinha também? Tinha casamento, tinha formatura. Tinha também, né? Porque hoje em dia, eu digo festa assim, de 15 anos, tinha hoje em tudo dia, isso. uma das coisas que mais, dos maiores encontros, mais fácil de encontrar uma banda baile é em casamento. É em casamento, exatamente. Casamento e formatura. Mas eu digo isso porque
Antigamente era mais fácil você ver nos clubes, a banda baile. Porque o banda baile antigamente era em clube. Não é? Era em clube. Quem existia Mas agora os clubes? é isso que eu estou conversando assim, que me parece que está restringindo, os espaços estão tão restritos porque os clubes, onde é que estão? Né? Não, porque não existe. A Ascense acabou, Né? o América não faz mais festa, o ABC não existe mais, então o Aero também não Sim, tem o mais, Aeroclube. então que eram 4 clubes que funcionavam normalmente. Aos Hoje em dia não domingos tem. eram lotados esses clubes, né? Sem falar que tinha 2 casas tradicionais de forró, que eram os Astrais e o Mandacaru, Mandacaru. que não existe também. Não Quer é? dizer, tudo Muito isso. Aí bem. hoje em dia são. Você imagina a quantidade de espaço que tem. Também tinha espaço, mais turístico. também tinha clubes também na praia, né? Na praia tinha. Na praia tem o- alguns clubes. O Pâmpano não, era o. Tem a Casa da Tem Música. a Casa da da Música Música. e Eu tinha lembro. o Saravá, Lembra? Saravá. É, mas Era eu tô Saravá, alguma Saravá. Tinha também, Saravá, que era mais entendeu? no meio ali. E tinha uns locais ali que tinha. Mas é difícil. Hoje em dia não tem Hoje, os para clubes. sobreviver, Não uma é? banda aqui, Mas eu acho que- eu não aconselho ninguém. Mas- Às vezes o cara tem de, eu tenho 2 milhões, vou investir no ônibus, vou investir pra quê? Pelo amor de Mas Deus, pra uma- ficar aqui dentro. De qualquer coisa, de qualquer maneira, eu acho assim, comentando um pouco já a resposta de vocês, para a gente até ir terminando, o que a gente observa, que de qualquer maneira, mesmo que hoje não haja espaço, e tudo bem, não há espaço, mas Nos um dia, clubes, né? No nos espaço clubes, nos clubes. mas um dia isso modifica. Porque a gente vê esse fenômeno da internet e do homem, da interação homem e a máquina, né? As pessoas estão voltadas. Até namoro, né? Namoro. Estou namorando pela internet, né? Então, e não tem, eu acho que é impossível. E o tempo nos mostra que sempre as coisas retornam. Sempre as coisas ciclo. bonitas, sobretudo a arte, ela sempre se reinventa Verdade. Eu e se acredito encontra. nisso. Se não for no clube, mas eu acho que a música dançante, a música onde você vai se encontrar, onde você vai dançar com alguém e onde vai ter um existir músico sempre. tocando, vai sempre existir. Vai ser- Porque Porque- não existe o clube em si, mas existe muitos espaços que Isso, tem. é. Você Hoje em dia modificou, né? Parece que não tem mais a banda de baile, mas tem grupos que tocam em barracas. Em Ponta Exato, Negra você vai ali, tem Não, e bares mesmo ali. se você for ali em Satélite, ali perto, na Santa Exupéry, aquela primeira, ali tem 4 casas de E agora, a Teve gente- um a movimento em Ponta Negra ali na Praça dos Gringos e Exatamente. já morreu um pouco, né? Também. Mas, de qualquer maneira, é um movimento. A gente não tem como a fatura gente melhor escapar. quando né? viaja, entendeu? Lá fora, se eu tocar aqui em Barra de Cunhaú, é como se tocasse 3 espetinhos aqui dentro, 3 barzinhos desses. Pois é, eu tô com saudade de dançar, viu? É. E Mas quando vai para não é? Paraíba, principalmente. Eu tenho saudade de dançar, de estar com, né? Essa questão de saudade de dançar é para mim, porque o repertório hoje é o seguinte: você vai, por exemplo, a Ponta Negra. Eu estava Uma coisa só. na feirinha com minha esposa ali em frente, justamente eram 3 bares. Coisa Cada assim, um né? com tipo. Vai uma banda, É a mesma toca coisa. 2 horas, aí sai ela, entra outra, mais 2. O mesmo estilo. O mesmo Mesmo estilo, o estilo. mesmo repertório. Então. Né? Tem um isso é- sertanejo também que dominou muito, né? também. Tem Também. essa Eu coisa. não, eu Vocês viram que era para ter terminado, eu saí prosseguindo aqui, Pois né? exatamente. Não é porque o não dá. meu difícil. estilo é tudo das antigas. Eu não toco nada dessa. Tenho nada contra, tem muita gente faturando isso como tudo bem. Mas tem Mas se eu, às vezes a pessoa contrata 3 artistas, como o menino contratou agora para Pombal, aí ele queria o repertório. Eu digo, rapaz, você me contratou para fazer a diferença aí com relação a repertório. Porque os artistas que você vai levar para aí é o mesmo estilo. Eu vou chegar com o mesmo estilo dos 2 caras, cara. Com certeza. E o pessoal já vai, o meu público, que graças a Deus me deixa a parte, a gente tem um público ainda desde o tempo do Estéreo, Impacto 5, pessoas de 40, Sempre vai ter, 60, não. sempre vai ter. Esse público é para vocês, sempre Então, vai ter. Roberto vai, então já sei que vai sair coisas das antigas boas pra gente relembrar. E bota os outros para começar com essas coisas, para a boizada que gosta também. Tem espaço para todo mundo, né? Tudo bem. Mas eu seguro, eu não entro nessa onda, não. Não, porque com pra certeza começar, a gente tem que ser autêntico, né? de semana em semana você tem que estar cantando um negócio. Que é uma Não tem música como você fazer uma descartável coisa demais. que você não ama, né? Até porque a música boa é a arte da criação. Isso é, Então você. Esse negócio de IA fazendo mixagem, IA fazendo música e tal,
Pelo amor de Deus. Porque a IA faz porque é baseado num modelo. Então daqui a pouco vai estar tudo igual. De qualquer maneira, esses movimentos da vida. Você lembra quando entrou os teclados que faziam programações e que ia um cantor tocar só com teclado? Hoje você vê que tem bandas tocando, pequenos tocando ali, que não precisam. Aquilo existiu e ainda vai existir. Uma pessoa que vai tocar, que é legal e tal. Mas quando você tem 2, 3 músicos tocando ali naquela interação, aquela energia... A coisa muda. Muda muito. Porque você está vendo a empolgação do cara tocando a percussão, ele tocando ali com energia, e não tem nada melhor do que... Não inventaram nada melhor do que o ser humano, ainda não. Ainda não. E o sentimento aflora, né? Aflora. Os queridos, olha, Roberto, Etelvino, obrigado aí aos dois. Obrigado, Serginho, prazerzão. Prazerzão. Essa emoção grande para tá mim, de né? Parabéns pelo projeto, segurando. viu? É muito bom relembrar essas coisas maravilhosas que foram feitas no passado, não só por nós, mas por muita gente que ainda muitas tá aí. Bandas, né? Muitas bandas, e as pessoas sentem saudade disso, entendeu? E a gente fica feliz quando vai para uma festa dessa, porque você entra no clube, você sabe que aquelas pessoas vêm ali para ali aplaudir, porque sabe que vai ouvir aquelas coisas maravilhosas que foram feitas no passado. E vem para ver vocês, né? Isso. Vem para ver vocês, né? Não é só ver a música, né? Tá, parabéns pelo projeto. Que o artista depende do público, né? E desde já o nosso agradecimento de todo coração. Viu, Amém, cara? querido. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, querido. Queria agradecer, lógico, a presença dessas feras aqui, Roberto e Etelvino. Agradecer ao Sebrae por apoiar essa iniciativa, né, do Natal Underground, anos 80, né? Claro, como é que não ia estar as bandas de baile, não é? E agradecer ao Roberto Fernandes, ao meu amigo Paulão, que está fazendo a assistência conosco aí durante todo o processo. A Samela Soraya, que também fez esse roteiro maravilhoso, nos ajudou a construir tantas outras coisas desde o começo do projeto. E só agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com meus ídolos. Ontem foi só rock, então, né? Ontem foi, olha, teve heavy metal ontem. Teve heavy metal, 3 bandas de heavy, 2 bandas de rock. E no começo também teve canto-calismo e Cabeças Errantes. O dele já está rolando? O dele está pronto e esse daqui a pouco sai. Então você manda o link de todo mundo. Manda o link de todo mundo e vamos se encontrar. Aquela ideia. No Instagram. Eu já estou falando aqui, vai ter um encontro aí para todo mundo, para a gente ver esse vídeo junto. Obrigado e até a próxima.